Bom, essa semana eu perdi o sono 2 noites. Não perdi o sono, mas acordei às 4 da manhã. Dormi da meia-noite às 4 da manhã. 2 vezes. Na primeira noite eu tentei deitar e, enfim, tentei e não consegui. Me acordei ali 7 horas e disse, deu, não vai dar. Vamos acordar, vamos despertar. Adiantei meus compromissos, foi muito bom. Na outra noite aconteceu de novo. Aí eu falei, o senhor está querendo falar comigo, né? Você já conhece o seu relacionamento com Deus. Aí eu fui orar. Falei, pai, eu estou aqui, eu já entendi. E aí o Senhor falou comigo e Ele disse, eu vou começar a te dar instruções claras, eu quero que você anote elas. E eu acho que Ele me deu mais 5 ministrações para as próximas reuniões de mulheres. E me deu uma direção pessoal. E eu tenho paz de falar a direção pessoal que Ele me deu para vocês. Vocês estão prontos para ouvir? O Senhor, antes de Ele começar a liberar aquilo que Ele liberou, que eu quero liberar, uma das palavras nessa noite, Ele disse assim para mim, porque na hora que eu me ajoelhei, eu falei, Deus, fala comigo. Eu estou cansada, mas não tinha sono. Mas eu preciso entender o que o Senhor está fazendo. Nesse tempo, são muitas vozes, gente. Quem não ouve a voz de Deus fica perdido nessa hora. E aí, eu quero ouvir a tua voz. Eu sei que tem tantas pessoas que me amam, que estão ao meu lado. Olha o que eu disse para Deus. Eu sei que tem também tantas pessoas que não amam tanto assim. E está tudo bem. Mas eu não quero ser conduzida pela voz dos críticos e nem pela voz das pessoas que me amam, que às vezes não vão ter coragem de falar algumas coisas para mim, mas eu quero ser guiada pela tua voz. E o Senhor falou assim comigo, entra no secreto. Fica comigo, se esconda na minha presença. Nesse lugar as críticas não te paralisam e os novos acessos não te embriagam. Fica nesse lugar comigo, essa é a tua palavra. E eu quero liberar essa palavra para você. Que você encontre um lugar no secreto, na fenda da rocha de Deus. Que nesse lugar você não seja movimentada pelas críticas. Que você não seja movimentada pelos medos, por palavras ferinas. Às vezes não vindo, escuta o que eu vou falar para você. Às vezes não vem de gente maldosa, vem de gente imatura. Uma das palavras que eu vou ministrar esse ano é sobre maturidade emocional. Quando a gente não vence as nossas guerras, quando a gente é pequeno, a gente entra para um corpo de adulto com a mesma guerra, com as mesmas armas de criança. Você já viu mulher que faz voto de silêncio, que não fica falando em casa, fica emburrada? Isso é a forma infantil de agir. Gente, eu já comecei a reunião de mulheres. Eu falei, Deus, eu queria ser mais doce hoje, me ajuda. Mas é uma maneira criança, infantil, de tratar uma situação séria. Tem gente, já viu aquele negócio, lá em casa, tem gente que fala assim, ó, lá em casa quando a gente briga, a gente fica um tempo sem se falar, depois volta a se falar como se nada tivesse acontecido. A gente começa a ser legal um com o outro e passou. Gente, isso é a maneira mais errada de resolver conflitos. Tem que sentar, tem que conversar, tem que falar. Então, eu comecei a entender que nós precisamos ser instruídos, gente. Eu acho que nós vamos começar aqui um momento de muita instrução. Porque a instrução, o ensino, ele traz transformação. E eu pude, então, ouvir do Senhor e entender algumas coisas para esse ano. E é maravilhoso. E eu digo para você, faça isso. Pare para ouvir a voz de Deus. Eu sei que você ama vir nessa reunião e eu fico muito feliz que você esteja aqui. É maravilhoso estarmos juntas. Porque tem coisas que Deus faz conosco sozinhos, mas tem coisas que Deus faz só na comunhão. Se você ler na Bíblia, você vai ver que isso é verdade. Existem bênçãos ordenadas por Deus que é só na comunhão da igreja. E existem aquelas palavras diretivas que é você lá na sua casa. Aí você diz assim para mim, mas eu não sei ouvir Deus. Como que é ouvir Deus? Você ouve audivelmente, né? Muita gente me pergunta isso. Gente, ouvir Deus é crescer. Primeiro você tem que crescer em relacionamento com Ele. Se o seu marido chega, ou a sua amiga, você sabe a voz, você conhece mesmo de longe. A Bíblia fala que as minhas ovelhas ouvem a minha voz e a conhecem. Por quê? Porque existe intimidade. Você quer ouvir a voz de Deus? Seja íntima de Deus. Comece a parar tempo na presença de Deus. Que o seu café da manhã seja transformado. Que você não tome só o cafezinho da manhã com você sozinha, com seus pensamentos, com o que você tem que fazer. Porque a gente que é mulher, a gente
entra também nas nossas caixinhas do nada pela manhã, toma o nosso café pensando o que vai resolver. Aproveita o momento do café da manhã e diz assim: Jesus, senta aqui comigo. Eu preciso crescer. Seja verdadeira. Eu não tenho intimidade contigo, Pai. Eu sou uma pessoa que a minha mente vaga. Me centra em Ti, eu quero Te ouvir. Sabe, pega um devocional, pega a palavra de Deus. Senhor, fala comigo. Você vai ver que o seu dia vai ser outro. E durante todo o seu dia você vai ver Deus falando com você. Coisas que passavam batido não vão passar. Vai ser o próprio Deus te alertando, te orientando e falando contigo. Quem está comigo aí? Amém? Você está... E eu queria trazer uma palavra. Que existem muitos tipos de oração. Eu podia trazer aqui um estudo sobre tipos de oração, que a gente vai ver que a Bíblia nos ensina sobre vários. Mas hoje eu quero falar sobre a oração que muda destinos. Existe uma oração que tem poder de mudar destinos. Já parou para pensar como isso é poderoso? Por meio da oração, a gente pode mudar não só o nosso destino, mas a gente pode também mudar o destino da nossa casa, da nossa descendência. Você está aqui sozinha, representando um legado. Eu olho para uma mulher de vocês, eu vejo uma família muito grande atrás de vocês. De filhos, netos e bisnetos, legados, gerações que vão ser encontradas. Eu queria muito que você abrisse 1 Crônicas. Deixa eu pegar aqui a Bíblia. 1 Crônicas. E é engraçado como que Deus sinaliza, né, gente? Eu tenho muitas mulheres de oração na minha vida, graças a Deus. Deus levanta muitas mulheres que oram por mim e vem com palavras muito diretivas na minha vida. E uma das 5 mulheres que têm orado por mim, que têm me abençoado, todas elas usaram a mesma expressão. E eu sabia que era Deus. Tanto que eu sou meio assim, pé no chão com Deus. Então nas primeiras 4 palavras proféticas que eu recebi em dezembro, que foi em dezembro, eu fiquei assim, amém. Amém. Mas quando a 5ª pessoa chegou, ela simplesmente nunca tinha conversado com as outras 4, era uma pessoa totalmente fora. Ela disse assim para mim: eu preciso te transmitir o que Deus está falando para você nesse tempo. E ela falou tudo. Eu lembro que eu caí no chão de onde eu estava. E uma das coisas que ela disse assim: Deus está mudando a sua palavra mais uma vez. Ela disse: Deus está subindo um nível de entendimento, de sabedoria e de instrução. E ela, porque eu sempre fui muito profética. Quando eu ministro aqui no domingo, eu tenho uma palavra para a igreja. Eu sei que quando o Telmo me convida para ministrar no domingo, eu trago uma palavra profética para a igreja. Mas ela disse assim: se prepare, porque as tuas palavras vão ser muito de instrução nesse tempo. E hoje eu estou aqui nessa palavra de instrução. E eu vejo Deus cumprindo a palavra. Que você tenha mulheres de oração na sua vida. Que você tenha colunas de oração na sua vida. Se una com mulheres que amam a Deus. Eu queria começar lendo. Deixa eu ver aqui. É no 4. Eu ia começar a ler do 4, mas para a gente entender o que Deus está fazendo, eu quero ler do 1. Do 4, versículo 1. Eu ia ler, aliás, peraí, eu ia ler do 9. Vamos fazer uma leitura grande? Aliás, não. Vamos começar do 3. Vamos começar do 3. Não, vamos começar do 4. 4, vamos lá. Depois vocês leem em casa tudo. 1 Crônicas 4. Penuel, pai de Gedor, e Éder, pai de Uzã, todos esses foram descendentes de Ur e filho mais velho de Efrata, antepassados de Belém. Azur, pai de Tecoa, teve 2 esposas, Elá e Naará. Naará deu à luz a Uzã, Efer, Temene e Rastari. Relá deu à luz a Zerete, Izar, Entá e Cós. Antepassado de Anube, tudo nome bonito para a gente pôr nos filhos. Sobeba e todos os clãs de Arael, filho de Arum. Até aqui, o historiador, porque o livro de Crônicas é um livro de história. Eu deixo isso bem claro aqui na Bíblia. Ele é um livro que está contando a história. São livros históricos da Bíblia. Não são proféticos, são históricos.
ele está falando sobre os descendentes de Judá. Então ele está contando a história muito parecida. Fulano foi pai de Ciclano, que foi mãe, que casou com Beltrano, aquela coisa. Quando a nossa avó se encontra com a amiga dela também centenária, é isso que elas vão conversar. Só que lá no versículo 9, olha o que acontece. Ele está falando toda hora genericamente, fulano, Beltrano, tarará. Quando chega no capítulo 9, ele fala assim, ó, havia um homem chamado Jabez, mais respeitado que qualquer um dos seus irmãos. A sua mãe lhe deu o nome de Jabez, porque disse, eu dei à luz com muita dor. Jabez orou ao Deus de Israel, como seria bom se me abençoasses, e expandisses o meu território, se comigo em tudo que eu fizer, e ajuda-me de todo mal e aflição. E Deus atendeu o seu pedido. E se você continuar, diz assim, Quelube, irmão de Josuá, gerou Mer. Mer gerou Eston. Eston gerou... Parece que abriu uma janela no meio de uma geração. Abriu uma janela diferente. Por que o historiador teve que parar de fazer o que ele estava fazendo para falar diferente de Jabez? Eu quero profetizar que quando eles começarem a contar a história da tua família, eles vão parar para contar o que Deus fez na tua vida. Eles vão dizer, lá na minha família tinha muitas pessoas, mas havia uma mulher que ela era totalmente temente ao Senhor. Ela era diferente. E não importa de onde você veio. E eu quero trazer uma construção dessa palavra para você e eu quero começar falando sobre algo que nós temos perdido e nós não sabemos construir. O nome disso é respeito. Às vezes, nós não inspiramos respeito nas pessoas. Outro dia uma mulher falou assim, eu estou me sentindo muito desrespeitada, porque aconteceu isso e isso comigo. E eu falei para ela, perceba se você não abriu a porta do desrespeito. Se a pessoa não se sentiu à vontade de falar isso com você. Eu lembro de uma vez na igreja, quando a igreja era em outro lugar, aconteceu uma situação inusitada. O Thelma é muito brincalhão. E ele pegou o púlpito, ele usou uma palavra para brincar comigo. E na hora eu não gostei. Ele deu um apelido. E eu sabia que um apelido de púlpito ia abrir espaço para que outras pessoas me chamassem daquele apelido. E eu não ia admitir esse desrespeito. Como ele era meu marido, tá tudo bem. E aí o Thelma é muito engraçado, ele confundiu o lugar de expor. Depois a gente teve aquela conversa. Que ele nunca mais esqueceu na vida, tanto que esse foi um erro que nunca mais foi repetido. Mas quando eu desço do púlpito aquele dia, está um grupo de homens na igreja e eles me chamaram daquele apelido. Uma rodinha assim, ó, do ladinho do púlpito aqui assim, mas não era nesse lugar, em outro lugar. E eles, fulano, eu olhei para eles, o meu marido é o meu marido, vocês não têm liberdade de me chamar desse nome. Gente, um saiu meio sem graça, o outro ficou e eu falei, espero respeito. Aquele dia eu coloquei um limite e eu me posicionei para construir respeito. E uma das coisas que me chama a atenção aqui é que se para tudo para falar da primeira, da primeira virtude que saiu daquele homem. Ele era respeitado mais do que todos os seus irmãos. E o primeiro ponto que eu quero trazer para você, seja uma mulher de respeito. Seja uma mulher que inspira respeito. Se na sua frente não tem aquela fofoquinha, se na tua frente as meninas não têm coragem de contar aquela piada suja, glória a Deus. Às vezes eu me sentia mal, porque às vezes eu chegava num grupinho, a pastora chegou. Mas às vezes talvez até pelo título pastoral, não porque eu impunha respeito, entende isso? Mas o que eu quero falar para você seja uma mulher de respeito. Um homem que você não conhece chama na rede social, oi, tá tudo bem? Você já exclui na hora. Seja uma mulher de respeito. Uma gracinha, uma palavra que você sabe que está passando de um limite, imponha respeito. Dentro do lar, dentro da casa, sabe de uma coisa que eu aprendi? Que até com o nosso casamento, nós precisamos sinalizar ao nosso marido, isso aqui é desrespeito, eu não quero. Seja uma mulher de respeito. Sabe qual é o nosso problema? Muitas vezes a gente tem medo de se posicionar porque a gente tem medo de ser rejeitada.
E a gente precisa ser validada a todo momento. Quem não foi validada na infância vai querer ser validada na vida adulta, né, Graça, psicóloga aqui? Mas vai querer ser validada da maneira errada. Vai querer ser validada sem expor realmente, sem construir um lugar de respeito. Posso dizer uma coisa? Invista em ser uma mulher de respeito. Uma mulher de respeito se veste respeitosamente. Uma mulher de respeito fala respeitosamente. Ela abre uma janela de respeito aonde ela vai. Jabez, ele era muito respeitado no meio dos seus irmãos. Eu não sei se lá na sua casa você é aquela pessoa que todo mundo para te ouvir. Ai, fulano vai falar. E uma pessoa de respeito, eu não sei se você já... Está todo mundo esperando a hora que ela vai falar. Talvez ela não seja uma pessoa de muitas palavras. E talvez aquilo que mais possa tirar o respeito da sua vida é você falar demais. Brincar demais. Eu não estou falando que a gente não pode brincar. Entenda o que eu estou falando. Mas seja uma mulher de respeito. E para você atrair respeito para a sua vida, não desrespeite as pessoas. Não faça comentários, sabe, na frente dos outros. Não, se você sente, eu quero mesmo que você se analise hoje. Não é para analisar a amiga, não é para analisar a mãe. Eu não quero que você analise ninguém na sua família. Você. Nem na sua vida. Se você é uma mulher que coloca as pessoas em saias justas, você sabe que você coloca. Você está desrespeitando. Sabe? Tem pessoas que não dá pra gente viajar junto, escuta. Tem gente que a gente não pode nem viajar junto com aquela pessoa, porque viagem, o que acontece com a viagem? As nossas intimidades vêm pra fora. Tem gente que eu não quero viajar junto, porque eu sei que se a minha intimidade estiver na boca dela, quando ela estiver numa mesa cheia de gente, eu não vou estar lá, ela vai estar rindo das minhas intimidades com os outros. Ela vai me desrespeitar. Então eu também tenho que andar com quem é de respeito. Quem que está comigo? Gente, vocês estão muito tensa. Tá boa essa palavra? Então ele era mais respeitado do que os seus irmãos. E eu quero declarar que Deus está levantando uma geração de mulheres de respeito. No Brasil, as mulheres brasileiras, eu digo isso com todo o temor do meu coração, mas é uma verdade, nos outros países nós não somos respeitadas. Porque o que sai de cartão postal brasileiro, as mulheres que representam a nossa nação, no mundo secular, infelizmente, gente, elas estão usando da sensualidade, do corpo, e estão permitindo ser desrespeitadas. A Bíblia não diz apenas que Jabez era abençoado. Ela diz que ele era mais ilustre, mais respeitado, mais honrado. Respeito não se herda. Não veio lá na sua certidão, fulana de tal. Sabe o que ela ganhou? Que ela é filha do fulano? Respeito. A gente até pode... é filha do fulano, é filha do ciclano. Mas quantos sabem que filhos que envergonham seus pais? Que não herdaram. Então, respeito não se herda. Respeito não se improvisa. Não dá para inventar de última hora igual assim, você me respeitem. Se você tem que dizer isso, é porque você abriu espaço para não ser respeitado. É igual eu digo assim, quando um homem precisa dizer assim, eu que mando aqui, é porque já não manda mais. Quando um chefe precisa chegar na empresa e dizer assim, olha, eu que mando, ou que você diga para os filhos, aqui é eu que mando. Pode ter certeza, você abriu uma brecha para o desrespeito, você não manda mais. Porque quem realmente tem respeito e está no lugar de liderança, as pessoas que estão ao redor dela ouvem a voz, obedecem e caminham para aquele lugar. Respeito, ele é construído com postura, decisões certas e dependência de Deus. Nas pequenas decisões. Gente, quantas coisas Deus já te livrou de situações que você pensa assim, meu Deus, eu ia estar metida naquela situação, naquela confusão e Deus me livrou. Ano passado, eu estava orando e veio na minha mente uma palavra muito forte. A palavra assim, respingo. Eu estava orando, eu falei, respingo. Até vai ser um devocional do ano de 2027. Vocês vão lembrar quando vocês lerem o devocional. E aquela palavra respingo. E o Senhor falou assim para mim, cuidado com os respingos. Cuidado porque às vezes você está com a roupa limpa, mas quem está do seu lado está sujo. E se você está muito perto, você vai ficar sujo, vai ser respingado pela sujeira do outro.
Cuidado com o lugar que você senta, cuidado com quem você anda, cuidado com quem você está ouvindo. Às vezes, para você permanecer sendo respeitada, você vai precisar entrar num lugar, sabe do quê? De se guardar. Não vou não. Não vou ouvir isso não. Pessoas respeitadas construíram esse lugar, gente. Não foi um lugar dado. Porque eu até posso, hoje acontece muito isso. Acontece muito das pessoas buscarem nos outros validação ou selo de qualidade. Por exemplo assim, eu sou amiga da fulana, a fulana é uma pessoa legal. E aí tu vai dizer assim, se a fulana que é legal, que é bênção, anda com a ciclana, ela está sendo validada por ela. Cuidado com quem você está validando. E o respeito, ele não pode ser adquirido de outra pessoa. Você constrói o seu lugar de respeito. Sabe, não foi um evento isolado. Então ela foi lá, fez aquilo lá e agora ela está sendo respeitada. Gente, é um processo. E te digo mais, o respeito não vem do dom e nem daquilo que você faz, vem de quem você é. Quem você é. Jabez, ele não nasceu respeitado, ele se tornou respeitado. Nós não nascemos respeitadas, nós nos tornamos pessoas respeitáveis. E é a primeira característica de alguém que vai fazer uma oração que vai mudar destinos. É alguém respeitado. A sua palavra tem muito valor. Eu não sei se você dá valor para a sua palavra, mas a sua palavra, ela tem muito valor. E se por algum tempo você tem desvalorizado a sua palavra através daquilo que você fala e daquilo que você faz, chegou a hora de você trazer alinhamento. Segundo, Jabez se destacava em uma geração muito comum. Tudo era feito de maneira igual. Gente, repetitiva. Se você ler desde o começo, que eu não quis ler porque era muito nome estranho, você vai ver todos eles fazendo igual e nada era diferente. Outro dia eu estava orando lá em casa e eu falei, Deus, eu me senti andando conforme a cultura. Sabe quando você anda conforme a cultura? Que é um movimento. A cultura é um culto, é um movimento. A nossa cultura no Brasil, a nossa cultura no Sul, né? A gente vê muita gente vindo morar aqui, tem vindo muita gente morar aqui em Santa Catarina, que tem uma cultura diferente, né? O sulista, ele é um pouco diferente do resto do Brasil. E a gente começa a ser moldado na nossa cultura. É muito natural a gente se vestir. Você vai andar parecida com quem você está andando junto. A gente pega o jeito, a gente gosta. Né? Hoje mesmo eu vi uma mulher com uma camisa linda, uma menina que vem sempre aqui na reunião de mulheres, e ela bateu uma foto, estava com uma camisa linda. Eu falei, fulana, que camisa linda, onde é que tu comprou? Eu quero uma camisa dessa. Então é muito natural, a gente é moldado pelo meio que a gente está vivendo, e não só na maneira de vestir, a gente é moldado na forma de pensar, na forma de agir. É por isso que a Bíblia vai dizer assim lá em Provérbios, se você anda com aquele que é colérico, com aquele muito bravo, com aquele que estoura a qualquer momento, é bem provável que você se torne uma pessoa igual. Mas se você anda com manso, se você anda com humilde, com sábio, é bem provável que você fique mais manso e humilde também. Então às vezes, eu sempre digo assim, vai procurar aquilo que te falta. Tem mulher que tem dificuldade na cozinha, eu acho que aqui não tem ninguém assim. Que a cozinha para você é um bicho de 7 cabeças. Tipo assim, te dá um banheiro para limpar, uma casa para limpar, mas não me dá a cozinha. Quando você vai dividir casa de praia com alguém, você é quem? A que lava, a que limpa, joga água, a que cozinha. E é muito natural, porque a gente veio de contextos de família que às vezes a nossa mãe trabalhou o dia inteiro, não tinha aquele lance teu bolinho a tal hora, a mãe estava lá ralando para dar o sustento da casa. O Brasil é muito assim, né? Das mulheres fortes que... Mas eu lembro que eu não era uma mulher muito da cozinha, e nem me considero que seja tanto, apesar de cozinhar, de me esforçar. Mas eu lembro que quando eu comecei, eu não sabia cozinhar direito. A minha mãe me ensinava, o que ela fazia, ela começava e eu finalizava o almoço. Já era uma grande ajuda. Mas quando eu casei, eu encostei numa mulher mais velha do que eu, madura, e ela me ensinou a cozinhar. Então é muito interessante que a gente comece a andar com pessoas que têm o que a gente não tem. Por isso que a inveja, ela é tão triste e a comparação é tão difícil. Porque a gente não foi chamada para comparar, mas para se completar.
Eu não me sinto diminuída porque a minha amiga cozinha melhor do que eu. Eu quero ser inspirada por ela. E eu quero que ela se sinta amada por mim, encorajada a ser cada vez melhor nessa área. Será que a gente tem tanta dificuldade de entender isso, sabe? De a gente aprender com o outro. De o outro não ser uma ameaça, mas ser um lugar de aprendizado. Às vezes a tua amiga é mais resolvida que você. Você é meio tancinha às vezes. Os outros te passam para trás. Né? Não tem aquela amiga que você, só falta você. Aí ela está contando a história e você está assim, tá, e o que tu disse? A sua vontade é ir lá, comprar aquela briga por ela. Às vezes você precisa de uma mulher mais decidida do seu lado, que te ensine como agir. Não, você não vai falar isso. Você vai falar isso. Toda amiga meio quietinha tem uma que é a brigona. Eu estou mudando, eu estou melhorando. Estou procurando ser uma mulher mais mansa. Todo mundo fala assim, nossa pastora, que mansidão. Só Deus sabe. E a minha família. Hoje na hora do almoço era só assim, ó. Eu disse, vocês oram por mim, porque eu vou pregar hoje. Eu estava atacada na hora do almoço. Mas um dia eu estava grávida da Isabela, os hormônios, né? Eu estava grávida da Isabela, vou botar a culpa nos hormônios, não é demônio, é hormônio. E a gente foi numa sorveteria comprar sorvete. E a Vitória, eu quero um sorvete. A Vitória tinha 10 anos. E eu fui com uma amiga minha muito assim, ó. A moda lá francesa. Ela fala assim, E eu, aquele, né? E aí eu fui comprar sorvete com ela. E eu fiquei ali naquela fila. Eu já fiquei indignada que eu estava de 8 meses numa fila para comprar um sorvete. Que eles deviam ter olhado para mim e dito assim, por favor, passa na frente. Mas tudo bem. Aí eu peguei e fiquei na fila. Na hora de comprar o sorvete, comprei. E aí eu fiquei ali esperando. E gente, o sorvete não vinha. E as pessoas que estavam atrás de mim da fila já tinham recebido o sorvete. Na hora que essa minha amiga viu que eu ia direto pro caixa e que eu já estava assim, fora de mim, ela pegou a bolsa dela, fez de conta que não me conhecia e saiu. Saiu e eu comecei, gente, eu tô grávida. Eu falei, eu peguei uma fila sem necessidade. A minha filha está querendo um sorvete, será que é difícil? Aí a moça falou, calma moça, que acho que o teu pedido ficou para trás. Eu falei, pois então, entrega o sorvete para ela agora. Eu não me orgulho disso. Mas a minha amiga me esperou lá na esquina e disse assim para mim, tu fez barraco, né? Eu assim, fiz. Ai, Jesus. Às vezes a gente precisa, sabe, O texto começa com nomes e listas de filhos, casamentos, descendentes, tudo muito parecido, previsível, automático. A Bíblia diz assim, olha, não vos conformeis com esse mundo. Não pega a forma do mundo. Não pega a forma da tradição familiar. Não pega a forma da religião. Deixa Deus, às vezes, ferir. Deixa Deus romper seus padrões de pensamento. Jesus veio, Ele foi quebrando todos os padrões religiosos. Ele foi para a casa do fariseu e quebrou o fariseu todinho, permitindo que aquela mulher pecadora pudesse ungir Ele. Jesus se sentava com aqueles que ninguém queria se sentar. Permita que esse fluxo seja interrompido na sua vida, sabe? Ai, mas a minha mãe foi assim, a minha tia, Mas você não é as mulheres da sua família. Você não é esse ciclo vicioso. Outro dia uma moça aqui na igreja veio chorando, falou, pastor, eu vou casar daqui 15 dias. Eu falei, que bênção. Ela falou, mas meus avós são separados, meus pais são separados, os pais do meu futuro marido são separados, os tios, a gente não tem uma história de um casamento feliz na família. E quando eu paro para ouvir eles, ou eu vou entregar o convite, ou eu digo que eu vou casar, eu só ouço coisas ruins. E eu falei para ela, mas você não é essa pessoa. E eu liberei, e existia um homem respeitado, Jabez, no meio de uma geração corrompida. Eu declaro que os seus filhos, a sua família, vai viver uma história diferente.
A Bíblia para em Jabez, sabe? Eu amo isso, quando para. Isso nos ensina algo tão forte. É possível viver numa geração inteira e ser apenas um nome. Ou viver de tal forma que Deus pare para contar a tua história. Que Deus pare para falar de você. Jabez se destacou no meio. Não foi fora de contexto. Ele não fugiu da sua realidade. Ele se posicionou dentro dela. Ele não disse assim, então vou para o outro país. Deixa eu te falar, às vezes, a mudança não está na geografia. Está dentro de você. Porque eu já vi muitas pessoas mudar de geografia achando que mudando de lugar, de cidade, de país ia resolver. E ela levou o problema junto com ela lá. E às vezes até pior. Sabe, só muda o personagem, porque o problema que está dentro continua. Quem está comigo nisso? Quem já viu isso? Então, ele se tornou uma resposta dentro. Gente, é difícil tornar uma resposta dentro. Jesus foi uma resposta dentro. As pessoas diziam assim de Jesus, eu acho tão legal quando eu leio esses textos. Quando ele fez um grande milagre, quando ele tinha grande sabedoria, quando ele abria a boca, as pessoas falavam, meu Deus, ele não fala igual os rabinos, ele fala como quem tem autoridade. E as pessoas diziam assim para ele, entre eles, quando Jesus fazia algo extraordinário, mas esse não é o filho do Zezinho? Esse não é o filho da Maria? Daquela Maria? Esse não é aquele menino que andava como carpinteiro, correndo pela... Esse não é aquele menino esquecido no templo aquela vez? Esse não é esse menino? O que ele está falando? Jesus no meio causava espanto e destaque, porque Deus era com ele. Ele não fugiu, ele se posicionou. Deus está falando para mim e para você, não fuja da sua realidade. Às vezes dá vontade de fugir. E fugir parece ser mais fácil. Mas Deus está falando com algumas pessoas aqui, não fuja. Encare essa realidade. E seja a diferença que você quer ver. Às vezes a gente procura que a mudança aconteça no outro. E Deus está falando, mas eu quero que essa mudança aconteça em você. Eu quero que ele seja mais carinhoso. Você é carinhoso? Eu quero que ele me respeite mais. Você respeita? Terceiro, e que isso aqui para mim é muito poderoso. A dor não se tornou o limite da sua identidade. O nome dele significa dor, Jabez, dor. Porque com muitas dores a mãe dele ganhou. Com muita dificuldade. Eu posso fazer um paralelo com a minha vida com Jabez, né, mãe? Foram 3 dias para minha mãe conseguir me ter. No final, as minhas 2 avós, eu era a primeira neta dos 2 lados, estavam tão desesperadas. Porque já fazia 3 dias que eu não nascia. E as minhas avós crentes começaram a interceder na maternidade. A orar a Deus por um médico que conseguisse fazer com que eu nascesse. Porque eu fiquei presa dentro da minha mãe. Me puxaram de fórceps. E um médico que depois foi a ser o meu obstetra com a Vitória, foi o mesmo médico que eu criei tanta confiança nesse médico, que ele foi meu obstetra na época que eu ganhei a Vitória. Ele disse assim, pelo amor dessas 2 vós, a minha avó conta até hoje que ele, no dia do meu aniversário, aliás, nos nossos aniversários da nossa família, no grupo de WhatsApp, a minha avó manda um vídeo, manda um áudio, contando como foi a história de cada nascimento no dia do aniversário. Então no dia do meu aniversário ela conta a história do meu nascimento, como que foi difícil, e ela dá os parabéns e dá as palavras proféticas delas de abençoar. Então todo ano eu conheço essa história, que ela fala, pelo amor dessas 2 avós, ele diz assim, minha filha, ele é arregaçando as mangas. Eu vou fazer essa criança nascer, porque eles não sabiam ainda o que eu era. Se eu era um menino ou uma menina. Naquela época não tinha ultrassom, eu já estava lutando pela vida. E teve um momento que eles quase falaram, um vai, ou é a mãe, ou é o filho, ou é a mãe que não vai sobreviver. E pela glória de Deus, por um milagre, eu e a minha mãe sobrevivemos. Eu nasci eu não tinha branquinho do olho, era tudo vermelho, de tanta força que eu fiz para conseguir nascer. Meu nome ia ser outro nome. Quando eu nasci, eles decidiram, é Viviane, porque é cheia de vida. Minhas avós ajudaram a escolha do nome, isso era cheia de vida. E eu nasci debaixo de muita dor. E quando a minha avó, a família contava a história, quando ela nasceu, a cabeça era uma espiga de milho. Porque a cabeça do recém-nascido, né,
Meu Deus, ela era tão feinha, tão magrinha. Daí a minha avó outro dia assim pra mim: Deus te honrou, né, minha filha? Eu assim, por que, vó? Porque tu tá tão bonita. Mas tu nasceu tão feinha. E a dor não tornou a identidade daquele homem. A história que contaram para ele da vida dele não moldou a vida dele. Eu quero profetizar que as histórias tristes da sua casa não vão moldar a sua vida. Quem foi seu pai, quem foi sua mãe, que circunstância, fruto de um adultério, fruto de uma situação difícil. Talvez seu pai abandonou sua mãe, eu não sei. Talvez você teve uma família feliz, glória a Deus, eu não sei. Mas isso não determina. Se você foi órfã já cedo, se você não teve carinho de mãe, carinho de pai, isso não vai moldar o que você vai viver. Eu declaro, eu arranco essa mentira. Que você se sente às vezes diminuída, que você não consegue nem celebrar, você não consegue receber, você não consegue muitas vezes se impor até, inclusive, como uma filha. Porque você se sente que você está sempre devendo. Jabez, ele não se tornou o limite da sua identidade. O nome dele significava dor, mas a sua história, ela pode até ter sido começada ou ser marcada pelo sofrimento. E aqui eu quero trazer um ponto essencial dessa ministração para vocês, que vocês prestem atenção. A dor que a gente explica para os outros não é aquela dor que vai governar a nossa vida. Quantas vezes eu quis explicar a minha dor para tentar governar? Ai, sabe por que eu sou assim? Sabe por que eu ajo dessa forma? Por causa disso. Sabe por que eu faço aquilo outro? É por causa disso, eu nasci nessas condições. A partir de hoje, não use mais essa dor para governar a sua vida. Posso ouvir um amém? Pare de dar desculpas. Ah, porque a minha mãe me tratou, o meu irmão fez isso. A dor reconhecida, mesmo que você entenda o que você viveu, ela não é soberana sobre a sua vida. Ela não é o teu destino. Jabez poderia ter se conformado, se encolhido. Olha como Deus está falando isso com a gente. Ele pode ser encolhido. Quem sou eu, né? Olha a condição que eu nasci, né? Olha a minha família, olha. Vivido pequeno. Tem gente que tem dificuldade de viver grandes coisas do Senhor. Tem dificuldade de desfrutar de grandes coisas que o Senhor fez. Eu posso dizer isso de mim. Eu lutei muito contra isso. Quando eu recebia um presente, quando eu recebia, sei lá, quando eu era convidada para algo muito grandioso, eu dizia: ah, Deus, eu não tenho condições. Ai, Deus, isso não é para mim, isso é para outra pessoa. E o Senhor sempre dizia para mim: por que não você? E eu digo e devolvo para você: por que não você? E ele podia também reproduzir o mesmo rótulo que ele recebeu. Ele poderia criar pequenos Jabez. Porque naquilo que nós não curamos, nós transferimos para a nossa casa. Mas ele fez algo diferente. Ele não transformou a sua dor em teto. Ele transformou a sua dor em oração. Ele não se limitou ao lugar onde nasceu. Isso é muito forte para mulheres, líderes e família. Saiba, mulher, você é uma líder. Você, em algum momento da sua vida, você está no lugar de liderança. Jabez entendeu algo que muitos não entendem: origem não determina destino. Não vai determinar o destino. Pode ser que a gente vai sofrer um pouquinho mais para chegar lá. É o que eu digo para a Vitória, às vezes, para minha filha. Eu falo assim: filha, os demônios que a mãe e o pai lutaram não são os mesmos que tu vai enfrentar. Porque aqueles nós vencemos. Gente, eu lembro de eu ter sonhos no começo do meu casamento, que no terreno, nós morávamos num terreno, do lado, meu sogro tinha uma tira, e ele deu um último terreno para nós, e eu construí ali uma casa, no começo do nosso casamento. E do lado do meu terreno tinha, e era terrenos antigos, familiares. E eu lembro de sonhar uma noite, que naqueles terrenos haviam aranhas gigantes, e que eu e o Telmo precisávamos matar aquelas aranhas para que elas não atacassem a Vitória. E eu lembro de eu passar noites inteiras orando sobre esse sonho. Eu disse: Telmo, a gente tem que lutar contra inimigos territoriais. E não é só demônios territoriais, mas sabe, comportamentos errados que você vai passando de geração para geração? Comportamentos, formas de agir, formas de pensar que precisavam ser rompidas e quebradas. Aranhas que precisavam ser mortas, inimigos. Então,
ele entendeu que o lugar que ele nasceu, a origem não determina o destino, a história difícil não invalida um futuro frutífero. É muito pelo contrário, o futuro frutífero valida a tua história. Você não é validada pelo que deu errado, você é validada por aquilo que Deus está fazendo na sua vida. É muito, eu não sei se você acha lindo isso, mas eu amo isso. Pessoas que vieram de uma história difícil. E você vê Deus levantando com uma autoridade, com uma sabedoria, e você diz, meu Deus, o que o Senhor está fazendo com essa pessoa? O que o Senhor está fazendo? Começos duros não impedem finais honrosos. Começos difíceis não impedem finais honrosos. Declaro sobre você. O problema não foi a dor. O problema teria sido permanecer nela. E ele decidiu não morar no lugar da dor. Sabe? E eu quero trazer aqui por último a chave. Por isso que eu quis trazer essa palavra hoje tão bem construída. Enquanto eu escrevi essa palavra na madrugada eu chorava, gente. A chave foi a oração. Sabe o que eu aprendi aqui? Dentro de tudo que eu li, ponto central disso, Jabez não lutou. Ele não se posicionou buscando aquele lugar à força. Ele não se provou. Ele não se justificou. Jabez orou. A oração foi a chave que quebrou os limites, redefiniu fronteiras, protegeu o crescimento e mudou a narrativa dele. E eu parei na oração que muda destinos. Ele tocou em 4 áreas específicas. A primeira área, a oração de Jabez, ela contém 4 pedidos transformadores. Isso aqui é chave para você. Se você for bem inteligente, você pega isso para a sua vida e já pratica hoje. Ele começa dizendo assim, ó: tomara que me abençoes. Ele chega dizendo assim para o Senhor: Senhor, seria tão bom se eu fosse uma pessoa abençoada por Ti. Você já parou para pensar que quando Deus te abençoa, ninguém te amaldiçoa? Que quando você está debaixo da bênção de Deus, nenhuma porta que Deus abriu vai se fechar na sua vida. E nenhuma porta que Deus se fechar vai se abrir, porque Ele não vai permitir, porque a bênção dEle está sobre a sua vida. Ele sabia que de tudo, da história dele de dor, de sofrimento, ser abençoado era a coisa mais importante que ele poderia ter. Às vezes eu e você estamos tentando da maneira errada coisas que Deus já nos entregou, mas Ele não vai nos dar porque a gente não entendeu que a gente precisa primeiro depender da bênção de Deus. Gente, eu quero dizer para vocês, eu fui ministrar no Descende, foi uma bênção. Foi lindo, quem estava lá ou assistiu, eu e o Telmo fomos convidados. Para mim foi um cumprimento de uma palavra que eu tinha recebido. Foi lindo ver aquilo. Gente, eu não sei se você já foi num jogo de futebol e você já viu eles gritando em coro, palavras torpes até, ou quando eles vão gritar aquele grito de guerra, é arrepiante, todas aquelas vozes. Mas você vê 50 mil pessoas adorando a Deus, 50 mil pessoas louvando o nome de Deus, era um urro fora do comum, era a coisa mais linda. Eu tremia, eu tive que trocar a mão de microfone várias vezes porque eu tremia, debaixo daquela unção, debaixo daquilo que Deus estava fazendo. Mas eu falei para o Senhor: Senhor, o Senhor pode me levar a qualquer audiência, a qualquer lugar, mas que a Tua mão esteja comigo, que eu esteja abençoada nesse lugar. Eu não quero acessar lugares que a Tua mão e a Tua bênção não me alcance. É por isso que às vezes você não tem que lutar por coisas que Deus não te deu, você só tem que pedir para ser abençoada por Ele. Você está lutando por coisas que Deus falou: filho, isso não é para ti, você só precisa da minha bênção. Ele pediu a bênção de Deus, não coisas superficiais, mas a fonte de toda a prosperidade da vida. Você quer ser sábia? Bênção de Deus. Você quer ser próspera financeiramente? Bênção de Deus. Você quer ser uma mãe fenomenal, uma mãe que vai ver os seus filhos indo para lugares que talvez você nem foi ou nem viveu? Bênção de Deus. Você quer ter prosperidade na sua vida em tudo que você fizer? Bênção de Deus. Quer ver um bolo crescer? É verdade, gente. Quando a mão, tem gente que fala, aquela pessoa tem a mão abençoada, onde ela põe a mão, tudo prospera. Eu te abençoo com essa palavra, que você peça a bênção de Deus. Só que quando você pede a bênção de Deus, o que acontece? Deus vai te alinhar. Como é que eu vou te abençoar se tem mentira?
Como é que eu vou te abençoar se tem falta de perdão? Como é que eu vou te abençoar se tem ódio, se tem inveja? Quando você pede a bênção de Deus, você se alinha ao propósito de Deus na sua vida. E Ele faz um novo pedido. E Ele continua. E Ele diz assim: e eu peço que me alargues as fronteiras. Uma pessoa abençoada por Deus, ela nunca vai ficar só naquele lugar, ela vai sempre crescer. Uma pessoa abençoada por Deus, ela não é uma pessoa estagnada, ela é uma pessoa que cresce. Se talvez você tenha visto diminuir território. Gente, vocês lembram quando Absalão se levanta contra Davi, o próprio filho se levanta contra ele, Davi tem que sair às pressas do palácio, foge com um grupo de gente que ele confiava. No meio do caminho, a Bíblia diz que Simei, um cara que era da tribo, era da época de Saul, que Saul era o anterior rei de Davi, que tinha escolhido desobedecer a Deus. Ele fala assim: Davi, bem feito! Uhul! Tá passando pelo que fez com Saul, né? Porque os Simeis da nossa vida, eles têm o poder de pegar as nossas histórias e fazer uma mentira e usar uma meia verdade para nos ferir, para nos magoar, para nos envergonhar. E Simei começou. Um dos guerreiros de Davi falou assim, puxou a espada e falou: mas é hoje que eu vou arrancar a cabeça desse cara. Falou para Davi: eu vou ali matar ele. Sabe aquela amiga resolvida? Davi fez algo maravilhoso. Davi falou assim: não vai fazer nada disso. Guarda a tua espada. Sabe por quê? Olha que poderoso isso que eu vou te ensinar hoje. Talvez Deus está permitindo ele me humilhar publicamente. E se eu ficar calado com a humilhação dele, Deus vai olhar com misericórdia para mim e vai me devolver aquilo que é meu. Ele segue o caminho, Simei joga pedra, Simei fala: bem feito, tu fez com os outros, sabe aquela acusação? Resumo da história: Absalão é morto, Davi volta para tomar o palácio. Na volta, no mesmo caminho, quem está lá? Ajoelhado? Simei. Misericórdia, eu sempre soube que tu era o rei. Lembra, a gente era amigo na escola. Lembra que a gente se encontrava, a gente morava na mesma rua, lembra? Aí aquele guerreiro de novo, porque quem é guerreira, minha gente? Agora eu posso matar ele? Aí Davi diz assim: não, porque hoje é dia de misericórdia aqui. Deus teve misericórdia de mim, como é que eu não vou ter misericórdia do outro? E Davi não aceita. Só que quando Davi entrega o reino para Salomão, ele dá uma instrução para Salomão: Salomão, diminui o território de Simei. Todo crítico, toda pessoa que fica usando rede social, videozinho para apontar, para mostrar, vai ter território diminuído. Todo Simei que gosta de jogar pedra, não constrói nada e tem território diminuído. Jabez faz um pedido, porque ele é abençoado. Quem é amaldiçoado? Território diminuído. Quem é abençoado? Peço que me alargues as minhas fronteiras. Ele desejou expansão, crescimento, novas oportunidades. Deixa eu te falar uma coisa: não é errado querer crescer. Tira essa mediocridade dentro do seu coração. Eu vou ficar aqui pequenininho, bem simplesinho, eu já não vou me arrumar tanto. Está amarrado, está repreendido. Arranca esse demônio do couro. Esse espírito, é verdade, é um espírito de não querer crescer, de não querer ser melhor. Está repreendido em nome de Jesus. Não, eu vou ser uma mulher melhor, eu vou crescer. Eu não estou falando de uma ambição arbitrária, de uma pessoa totalmente... Eu estou falando de gente conectada com Deus, que já é abençoado, é corrigido pelo Senhor. Ele quer crescer. Deus está te dando oportunidades, portas abertas, entra por elas. Para de ficar se desculpando. Sabe por que eu estou tão bonita assim? É porque assim, eu fiquei meio sem graça de usar. Para de se justificar, seja você. Para. Deseje crescer, deseje ser melhor. Deseje. Ele desejou expansão. Eu te abençoo não com territórios limitados, mas eu te abençoo com expansão de território. Aí ele vai e fala de novo assim: e que a tua mão seja comigo, porque eu não quero ter expansão sem a tua graça me alcançando na expansão. Eu não quero abrir mais 1000 lugares se a tua graça não estiver aqui. Eu não quero fazer uma conferência em Campinas se a tua graça não estiver lá em Campinas. Eu não quero ir para Portugal se o Senhor não me levar até lá. Porque nós precisamos de graça, e graça é favor imerecido. E ele fala que a tua mão esteja comigo. Ele reconheceu que nada adianta crescer sem a presença de Deus.
Não adianta ter territórios maiores se Deus não for comigo e contigo. E a gente pode se perder no meio do sucesso. E aí a última oração que ele faz, ele é assim, isso aqui é sábio, gente. E me preserves do mal, de modo que não me venha aflição. Pediu livramento para que o crescimento não viesse acompanhado de destruição. Quantas pessoas que crescem e a gente percebe que se perdem no meio do caminho. Ele diz, Senhor, por favor, me livra do mal. Eu tenho orado lá em casa, levantado as minhas mãos, e estou assim, Senhor, nos torna invisíveis aos olhos do inimigo. Torna a minha casa invisível aos olhos do inimigo. Torna, Senhor, a igreja, nossa casa, invisível aos olhos do inimigo. Guarda minha família, guarda do laço, do passarinheiro, das ciladas do inimigo, da mentira de Satanás, da língua mentirosa, dos bajuladores, de pessoas que querem só arrancar algo para elas mesmas e quando não conseguem sair falando. Eu falei, Deus, nos livra, traz o livramento do acidente, da morte trágica. Gente, nós temos que orar. E ele faz essa oração, e essa oração muda o destino de Jabez. Ele disse, me preserva do mal, não me deixa enganar, não me deixa errar, não me deixa trair, não me deixa ser alguém de mau caráter. Ele pediu livramento para que o crescimento não viesse acompanhado de destruição. E a Bíblia diz aqui, ó, Jabez então orou a Deus, como seria bom se me abençoares, expandisse meu território, se comigo em tudo que eu fizer, e guarda-me de todo mal e aflição. E Deus atendeu ao seu pedido. Eu quero declarar sobre a sua vida que se você for como Jabez essa noite, Deus vai atender ao seu pedido. Ele se destacou na sua geração. O Senhor está levantando mulheres que vão se levantar na oração. Tem coisa que não é mais para falar, gente, é para orar. Porque na hora que Deus falar, agora fala, a tua boca vai estar autorizada pelo poder da oração e pela bênção de Deus na sua vida. Quem estava comigo nessa ministração? Isso é palavra pura, ensino poderoso. E eu queria que você ficasse de pé, porque nós vamos orar agora. E nós vamos repetir a oração de Jabez. Sabe, eu quero repetir com você essa oração. Você está vivendo apenas mais como um nome na lista da sua família? Ou você está decidido a se posicionar como uma referência na sua geração? No meio de uma geração de nomes comuns, Jabez se destacou porque escolheu orar. Ele nos ensina que a oração não muda apenas circunstância, ela constrói um lugar de honra, de respeito, de mudança de destino. Eu declaro sobre a sua vida aqui no poder da oração, que Deus te dê orações sábias, orações pontuais, orações diretivas. E eu quero orar junto com você. Deixa eu abrir de novo aqui que eu acabei fechando. 1 Crônicas. Deixa eu abrir aqui. 1 Crônicas 4. Nós vamos orar juntos aqui agora. A Bíblia diz aqui, ó, e Jabez orou ao Deus de Israel. Você vai usar o seu nome agora e vai dizer, e orou ao Deus de Israel. Diga o seu nome. Orou ao Deus de Israel. Repita isso. Repita o seu nome. E Viviane, e Cláudia, e Patrícia, e Eliane, Daiane, e Marlene, e tantas outras Marias. Orou ao Deus de Israel. Diga isso assim, como seria bom se me abençoasses. Peça a bênção de Deus sobre a sua vida. Peça para Ele te abençoar agora. E pede para Ele alinhar o seu coração. Senhor, se existe algo que impede a tua bênção na minha vida, me mostra agora, Pai. Traz a luz. Corrige, Senhor. Isso não é um lugar para acusação, não. Isso é um lugar para você trazer correção agora. Senhor, se o Senhor me abençoares, seria tão bom se na minha vida a tua bênção estivesse sobre mim.
Tantas coisas estão, parece que paradas na minha vida. Senhor, eu quero corrigir elas nessa noite. Me ajuda a corrigir essas coisas. Você que está em casa, você também pode fazer essa oração. Você que está online aí. E depois você vai falar assim: e expandisses o meu território. Fala isso para Ele. Senhor, pode expandir o meu território. Eu não vou deixar o medo me barrar. Eu não vou deixar a minha história de tristeza, de onde eu vim, dizer que eu não posso acessar esses lugares. Eu não vou dizer da família que eu vim, eu não posso. Da história que eu mantenho, eu não posso. Eu não vou dizer, Senhor, eu libero uma palavra de liberação no mundo do Espírito, para que os meus territórios sejam alargados, que eu conquiste novos lugares, que haja conquistas acadêmicas, profissionais, ministeriais, familiares. Eu quebro todo jugo do falso moralismo, da falsa humildade. Em nome de Jesus, quebra agora as cadeias do inferno que prendem você e a sua casa de viver a vontade perfeita de Deus, que vive se diminuindo como pedintes. Tome a posse agora disso, em nome de Jesus. Libera os céus para alargar o seu território. Libera, Deus está liberado. Pode alargar, Senhor, eu não vou fugir. E agora você vai dizer: ser comigo em tudo que eu fizer. Faça isso, essa oração: Senhor, que tudo que eu fizer, o Senhor seja comigo. Senhor, não me deixe errar, não me deixe tomar decisões sem o aval do Senhor. Que na minha palavra, que aonde eu liberar minha palavra, o Senhor esteja me respaldando. Se eu disser que vai acontecer, porque o Senhor é comigo. Em tudo que eu fizer, Pai, nas decisões que eu tomar, empresas, negócios, relacionamentos, com quem eu vou casar, a hora de ter filhos, a hora de me mover ministerialmente, a hora de falar, a hora de calar, a hora de suportar, a hora de enfrentar. Senhor, ser comigo, não me deixa sozinho. Seja que a tua presença me leve. E por último, diga assim: guarda-me de todo mal e aflição. Comece a orar agora por livramento. Senhor, guarda-me do laço do passarinheiro, das investidas do inimigo, da mentira, do roubo, da maldade. Senhor, me livra da maldade, dos homens maus. Me livra, Senhor, livra a minha casa, os meus filhos do acidente. Livra, Senhor, a minha família da morte trágica, letal, das doenças. Comece a orar agora. Comece a repreender agora. Comece a orar. Guarda a minha família, a minha casa. Livra-me, Senhor. Traz livramento, Pai. Cancela os planos do inimigo, Senhor. Quebra o jugo do inimigo, Pai. Em nome de Jesus. Inimigos territoriais sejam quebrados agora. Familiares sejam quebrados agora. Inimigos que se instalam na mente com comportamentos errados, que se passa de geração em geração, é quebrado agora, é rompido agora. Oh, quebrado agora. Eu vejo cédulas sendo rasgadas, documentos sendo rasgados, dívidas sendo rasgadas agora. Oh! E a palavra de Deus diz, e eu libero essa palavra, e Deus atendeu ao seu pedido. Eu declaro destinos sendo transformados nesses lugares. Na sua casa, Deus está atendendo ao seu pedido. Seja uma mulher de oração. Resolva mais na oração. Que ela seja o seu primeiro recurso, não o último. Quando nós cantamos essa canção, continue nesse lugar. Se o Espírito Santo te levar a algumas orações específicas suas, faça isso agora, em nome de Jesus.